Vibe Mundial FM. Vamos falar um pouco sobre um tema que interessa a todo espiritualista. Na verdade, interessa o mundo inteiro, né? E sempre interessou, que é a vida após a morte. E eu trago para vocês uma sugestão. Quem tem a Netflix, né, pode assistir um seriado muito bacana que chama Vida Após a Morte. Acho que são 8 episódios nessa primeira temporada, falando sobre experiências de quase morte, né, aquelas pessoas que tiveram muito próximo da morte, que chegaram a ter contato com o plano espiritual e depois voltaram. A gente tem episódios falando sobre médiuns, muitos episódios, acho que são 4, também falando sobre reencarnação. E aí eu estava refletindo bastante, não é, sobre essa questão, não é, do tabu da morte, o quanto que a sociedade ela realmente ainda não consegue lidar com esse assunto de uma maneira mais natural, mas principalmente o quanto, não é, que as pessoas têm uma visão distorcida sobre o desencarne, né, aquilo que acontece depois que a gente passa para uma outra dimensão. Existe uma série de pessoas que insistem em dizer que a ciência prova que não existe vida após a morte, que a ciência prova que não existe reencarnação. E esse seriado, ele é importante porque ele é bem curtinho, ele é bem fácil, ele é tranquilo de ver, ele é bem editado, né? Eles cortam muitas partes, mas eles mostram a presença de vários cientistas, que eles dizem o seguinte, olha, existem uma série de fenômenos, não é? Que foram observados, fenômenos que foram amplamente documentados e que não têm explicação. E é claro que um bom cientista, não é? Um bom cientista, eu estou fazendo mestrado lá na PUC, a gente tem que ter uma visão muito fria, muito distante, né, para poder analisar um fato, para a gente poder estudar alguma coisa, sem ter uma interferência aí de crenças. E o interessante é que o verdadeiro cientista é aquele cara que vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho como provar que a vida após a morte existe enquanto cientista, mas eu também não tenho como provar que não existe. Da mesma maneira que eu não posso falar 100% que existe reencarnação, mas eu também não posso de jeito nenhum afirmar que não existe. Porque existem, como eu falei para vocês, uma série de registros feitos por muitos cientistas no decorrer de muitos anos, não é? Mostrando uma série de experiências que ninguém consegue explicar até o presente momento. E esse seriado traz muito disso. O mais interessante até é que muitas dessas experiências foram acompanhadas por nomes famosos da ciência, né? Por pessoas que receberam prêmio Nobel, inclusive de medicina, de biologia, não é? E que constataram, visualizaram, tomaram uma série de providências para observar e identificar esses fenômenos. Existe um grande psiquiatra chamado Ian Stevenson, que a gente vai falar num outro programa sobre ele, que ele reuniu uma série de casos, tudo documentado, e que é tratado, inclusive, nesse seriado, sobre a reencarnação. E como ele, existem uma série de outros estudiosos. Tem um outro, também da Universidade de Virgínia, o Jung Tucker, eu acho que esse é o nome dele, que também traz uma série de registros. Então, fica aquela grande questão. Bom, ninguém pode falar que foi invenção, né? Óbvio que porque essas pessoas fizeram uma série de estudos tomando todas as precauções possíveis. A maior parte deles, se não todos, eram agnósticos, ou seja, eles não acreditavam em nada, eles simplesmente estavam na posição de cientistas, assim como Allan Kardec fez no século XIX, né? Quem teve a oportunidade de ver esse filme brasileiro muito bom, fala sobre Allan Kardec. Allan Kardec ele era discípulo do Pestalozzi, né? E era um grande professor, muito respeitado no meio científico de Paris, no século XIX, também que não acreditava em nada, muito menos em espíritos, mas que teve
o bom senso, a inteligência, a sabedoria de estudar e de observar os fenômenos, tomando uma série de cuidados, e lançou toda a sua obra aí, que até hoje está disponível no mercado, né, nas livrarias, e que é uma base essencial para quem quer estudar e falar e debater sobre mediunidade ou vida após a morte. O problema é que, igual a gente vê aqui no Brasil, a maior parte das pessoas é os burraldo, como diria minha avó, os burraldo com as orelhas que anda e tropeça nas orelhas, que se metem a discutir algo, a falar alguma coisa sem ter estudado. Não existe nenhuma possibilidade de um verdadeiro cientista negar a vida após a morte ou a reencarnação sem antes observar todas as informações que estão em universidades como Cambridge e a Universidade de Virgínia, entre outras, Harvard, Oxford, etc. Mas por que então as pessoas elas se metem a falar sobre coisas se elas sequer estudaram, tiveram acesso a esses estudos? Simplesmente ou é por preconceito, né, ou por uma super ignorância, uma baita de uma ignorância, ou realmente por má fé, porque existe uma série de pessoas que criam um monte de mentiras, né, mentiras espirituais, mentiras religiosas, para poder dominar outras pessoas. Mas eu insisto, quem quer estudar, material não falta. Da mesma maneira que muita gente pode estudar e entender melhor como é que funciona o plano espiritual, lendo os livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier. Também tem um livro do Silveira Sampaio, psicografado pela Zíbia Gasparetto. Quer dizer, não tem como uma pessoa, é uma mentira uma pessoa falar que não tem material para estudar. Você pode não concordar, você pode não querer, ter preguiça, né? Porque muita gente tem preguiça de estudar, mas não podem se furtar a ir atrás desses estudos todos, como existe inclusive uma série de estudos do grande médium, do grande espírita Hernani Guimarães. Mas porque, insisto, né, as pessoas elas têm uma certa aversão a tudo isso. Você veja só as palavras de Jesus, né? Eu gosto muito de estudar, sou um grande estudioso da vida do Mestre Jesus, porque não só pelo que ele representou para a história, mas por conta de toda a sabedoria que ele trouxe para o mundo. Tem 2 livros que eu indico muito. Um deles O que Jesus disse, o que Jesus não disse, que foi escrito inclusive por um pastor protestante norte-americano, e a gente vê como muita coisa foi deturpada. Você veja só, Jesus era judeu, né? E os judeus acreditam em reencarnação. Basta você perguntar para qualquer rabino, né? E desde aquela época já acreditavam, tanto que no próprio Novo Testamento, muita gente olhava para João Batista e falava: João, você é a reencarnação de Elias? Está lá, uma invenção minha. Então eles acreditavam nisso. Só que, como já falei outras vezes, no concílio de Nicéia, disseram: não vamos mais acreditar em reencarnação, porque isso vai dar um problema para explicar para as pessoas, e enfim, é mais fácil, obviamente, a gente colocar medo nas pessoas, não é, para que elas façam aquilo que a gente quer que elas façam, para não arder no fogo do inferno pela eternidade. E aí você começa a pensar, né? Você começa a pensar sobre espiritualidade, sobre tudo aquilo que falaram para você, sobre Jesus e sobre Deus. Você começa a ver que muita coisa, se você não acreditar em reencarnação e vida após a morte, não faz sentido. Vou dar algum exemplo para vocês. Imagina, né? Imagina você é um pai ou uma mãe, não é? E você não dá a possibilidade dos seus filhos corrigirem os erros deles, né? Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, erra e vai e acaba, você vai penalizá-la para a eternidade. Eternidade, gente, eternidade não tem fim. Então, você imagina uma pessoa passar a eternidade. Que pai amoroso é esse? Que pai amoroso é esse? As pessoas falam que Deus é amor. Mas que pai amoroso é esse que vai colocar um filho passando a eternidade no caldeirão do capeta? Não é? Agora, não faz mais sentido, se a gente pensa Deus é amor, que Deus coloque uma série de oportunidades para a gente poder, não é, corrigir os nossos erros, para a gente poder
se desenvolver, para a gente poder crescer. Aí você fala, não, Deus é justiça. Ok, Deus é justiça. Então, vamos imaginar o seguinte. Uma criança que morre com 3 anos e um adulto que morre aos 90 anos. Uma criança que morre com 3 anos, ela teve quase nenhuma oportunidade de errar. Não é isso? Ela não teve oportunidade de errar. Ela não cometeu... É impossível uma criança de 3 anos ter cometido um homicídio, ter cometido um roubo, não é? Ter feito grandes maldades para o mundo. Então, essa criança de 3 anos, ela nasce, ela morre e vai para o céu e vai passar o resto da vida no paraíso. Aí um coitado que tem 95 anos teve que enfrentar uma série de tentações, uma série de problemas no decorrer da vida. Então esse coitado não recebeu a mesma chance, não é? Não foi, Deus não foi tão justo com ele e ele teve muita oportunidade de errar. E aí, se ele errou bastante, ele vai passar a eternidade no fogo do inferno. Então, eu acho que para quem acredita aí em Deus amoroso e um Deus justo, não faz muito sentido a danação eterna, como querem colocar para a gente, né? E aí você me pergunta, por que então inventaram isso? É óbvio, porque aí eles dizem assim, os religiosos dizem assim, olha, você faz o que eu estou mandando durante a vida inteira, porque aí eu te garanto que você não vai ir pro inferno. E eles fazem tudo que as pessoas fazem tudo o que eles querem. Agora, se você fala assim, não, eu vou fazer o meu melhor, porque eu realmente preciso, mas se eu errar, Deus vai me dar outras oportunidades em outras vidas, então é óbvio que aí você fica mais sossegado, né? Você vai falar, eita, eu realmente, óbvio que eu não vou querer enfiar propositalmente o pé na jaca, né? Pisar no tomate, mas eu ainda tenho outras oportunidades. Ou ainda, como é que você pode, não é, achar que uma pessoa nasça com todas partindo do princípio que Deus é amor e que Deus é justo, não é? Tem uma vida super tranquila e outra uma vida super desgraçada, não é? É o que eu sempre falo na história da meritocracia, que a gente vive falando de meritocracia, né? É óbvio que a cada um, a natureza é assim, a cada um conforme o seu esforço, a cada um conforme o seu trabalho, não é? Mas você acha que a gente pode falar de uma justiça perfeita, de um amor perfeito, se um nasce numa situação muito complicada e o outro nasce numa situação muito difícil, muito fácil, não é? Então um nasce com uma mãe tá lá, ela perde o marido e ela tem que sustentar 15 filhos e aí ela pode cometer um erro, pode ir lá roubar não estou justificando isso, só estou explicando que às vezes ela vai rouba uma galinha lá e aí ela pode ser condenada, enquanto a outra nasceu em berço esplêndido, os filhos estão super tranquilos, é óbvio que a capacidade dela de errar ela só vai errar mesmo se ela for uma boa de uma safada. Então, é bom a gente pensar, né, naquilo que disseram pra gente. A verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que exige, né, reflexão, que exige questionamento. Vocês não têm que ter medo de questionar, porque se Deus deu a inteligência para nós, é para a gente colocar essa cabeça que não é para usar chapéu, fazer chapinha, alisamento e pintar de verde o cabelo. É porque ele deu a possibilidade de a gente refletir e desenvolver aí a nossa sabedoria. Não é assim? Vibe Mundial 95.